Olá, turma, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos continuar falando sobre os animais vertebrados. Nós vamos realizar para essa aula 3 atividades. A primeira atividade, assistir o vídeo e fazer a leitura do texto. Na segunda atividade, vocês vão fazer o exercício da folha. E na terceira atividade, vocês vão realizar uma pesquisa. Vamos começar na primeira atividade fazendo a leitura do texto. Classificação dos animais vertebrados. Lembrando que na nossa última aula nós aprendemos sobre os animais vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem uma estrutura óssea como crânio e coluna vertebral, ok? Agora, esses animais são divididos em espécies, em grupos. Esses grupos são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os animais vertebrados são classificados em 5 grupos de acordo com as características que apresentam. Vamos observar as características do peixe. Os peixes se locomovem na água por meio de nadadeiras e a maioria possui o corpo coberto por escamas. Exemplo: cavalo marinho, tubarão, dourado, arraia, dentre outros. O grupo dos anfíbios. Quando jovens, os anfíbios vivem em ambiente aquático. Quando adultos, vivem em ambiente terrestre ou aquático. Possui a pele fina e úmida. Sapo, rãs e pererecas são exemplos de anfíbios. No grupo dos répteis, os répteis se locomovem rastejando, nadando ou andando. A maioria vive em ambiente terrestre. Os seus corpos, os corpos dos répteis podem ser cobertos por escamas, carapaças ou placas duras. As serpentes, os lagartos, as tartarugas e os jacarés são exemplos de répteis. Agora vamos conhecer o grupo das aves. A maioria das aves voa. Elas possuem o corpo coberto por penas. As aves apresentam outras características, como a presença de asas e bico. A ema, a águia, a arara azul, beija-flor e o pinguim são exemplos de aves. No grupo dos mamíferos, as características são: os mamíferos podem viver em ambientes terrestres, como a anta e o morcego, ou em ambientes aquáticos, como a baleia e o boto cor-de-rosa. A maioria dos mamíferos tem o corpo coberto por pelos. Os filhotes dos mamíferos mamam o leite produzido pela mãe. O ser humano, o elefante, o lobo-guará e o golfinho são exemplos de mamíferos. Observem o cartaz que tem aí na imagem que apresenta os grupos dos animais vertebrados. A arara representa o grupo das aves, os peixes, o grupo dos peixes, a perereca, o grupo dos anfíbios, o cãozinho, o grupo dos mamíferos e o jacaré, o grupo dos répteis. Agora, para a nossa segunda atividade, a questão número 1. Leia as afirmativas abaixo e escreva certo ou errado. Letra A. O sapo possui pele fina e úmida e pertence ao grupo dos anfíbios. Se essa afirmativa estiver certa, você vai escrever certo. Se estiver errado, vai escrever errado. Lembrando que vocês podem estar voltando lá no texto e conferindo essa afirmativa. Na letra B, o pinguim tem o corpo coberto por penas e pertence ao grupo das aves. Se tiverem dúvida, volta lá para o grupo das aves, leia o que está lá com as características e analise essa afirmativa. Na letra C, vocês vão fazer a mesma coisa. O jacaré tem o corpo coberto por placas duras e pertence ao grupo dos peixes. Vocês vão ver lá no texto se o jacaré pertence ao grupo do peixe ou se ele pertence a outro grupo. Se ele pertencer ao outro grupo, vocês vão escrever errado. Se o jacaré pertence ao grupo do peixe, vai escrever certo. Vocês vão analisar essa afirmativa também. Na questão número 2, observe a imagem abaixo e marque a resposta certa. Na letra A, os animais da foto fazem parte de qual grupo dos vertebrados?
répteis ou mamíferos? A resposta certa vocês vão marcar um X. Na letra B, como que é o corpo desses animais? Vocês vão olhar e vão responder, coberto de pelos ou coberto por penas? Marcar a resposta correta. Na questão número 3, circule um animal vertebrado que não faz parte dos grupos dos répteis. Vocês vão observar esses 4 animais, a tartaruga, a serpente, a perereca e o jacaré. Vai analisar qual desses não faz parte do grupo do réptil. Um desse não faz parte do grupo, faz parte de um outro grupo. Vocês vão analisar e circular. Será que a tartaruga faz parte do grupo do réptil? Serpente, perereca, jacaré. Qual desses não faz parte desse grupo? E na quarta questão e última, os animais vertebrados são classificados em 5 grupos. Vocês vão escrever quais são eles na linha aí embaixo. E vamos voltar lá para a questão na terceira atividade, que é a pesquisa. Na terceira atividade, depois que realizarem os exercícios da folha, vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão pesquisar imagens de diversos animais vertebrados. Com essas imagens, vocês vão construir um cartaz informativo apresentando a classificação dos vertebrados: peixes, anfíbios, aves, mamíferos e répteis. Vocês vão procurar ou em revista, ou em livros, ou na internet, figuras ou imagens de diferentes bichos. E depois vocês vão dizer, esse bicho pertence a um anfíbio. Aí você vai escrever como tem exemplo aí no cartaz. Vai colar a imagem desse animal que você escreveu e vai colocar. Se for um anfíbio, vai escrever anfíbio e escrever o nome. Perereca, no caso aí dessa imagem, tá? Se for possível, façam pelo menos para cada grupo dois tipos de animais, tá ok? Bom, a nossa aula termina aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima.